O que a menopausa muda na sua identidade? Existe uma pergunta que talvez muitas mulheres nunca tiveram coragem de fazer em voz alta. Por que eu olho no espelho e sinto que não sou mais a mesma? Talvez a resposta seja mais profunda do que apenas o cabelo, a pele ou a idade. Porque a menopausa, ela não muda apenas o corpo da mulher. Ela muda a forma como você se percebe. Muda o rosto, muda o cabelo, muda a energia, muda a sua relação com o espelho e muitas vezes muda até a sua identidade. Por isso que quando uma mulher chega nessa fase e diz assim, eu não me reconheço mais, você não está sendo dramática não, tá? Você está tentando explicar algo real, ou ela está tentando explicar algo real. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Júnior Santos, sou especialista em beleza da mulher madura. Se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like e entenda quais são as mudanças. O seu corpo, o corpo dessa mulher, está passando por uma reorganização biológica, hormonal, emocional e visual. Então, quando a imagem ela muda muito rápida, a identidade, a sua identidade, demora para acompanhar. É como se fosse uma casa que você morou durante muitos anos. Você conhece cada canto, sabe onde cada móvel está, você sabe onde a luz entra, você sabe como caminhar ali no escuro. Agora imagine que um dia alguém muda os móveis do lugar da sua casa sem te avisar, não falou nada. Olha que interessante, a casa ainda é sua, mas você estranha. Você tropeça, você olha e pensa assim, meu, tem algo diferente aqui nessa casa. É exatamente isso que muitas mulheres sentem na menopausa. O corpo ainda é seu, o rosto ainda é seu, o cabelo ainda é seu, mas a organização visual, ela mudou completamente. Aí você precisa aprender a habitar agora nessa nova versão de si mesma. Aí a menopausa, ela reduz, um dos fatores dela, é importante entender isso, que ela reduz a produção de estrogênio. E isso interfere diretamente na sua pele, nos músculos da gordura facial, no colágeno, na hidratação e no cabelo. Então o rosto, ele começa a perder sustentação. Você vai sentir a sua pele um pouco mais fina, a região dos olhos, ela pode dar a sensação de um rosto mais cansado, essa mandíbula lateral, ela pode perder definição, o pescoço começa a incomodar, esse terço inferior do rosto, ele pode pesar um pouquinho mais, e o cabelo, que antes você tinha uma textura previsível, agora ela pode mudar completamente. E muitas mulheres que tiveram cabelo liso a vida inteira, vocês começam a perceber que está tendo ondas, volume, frizz ou até cachos. É uma baita transformação. Isso mexe muito com a sua identidade, porque o cabelo não é só cabelo. O cabelo ele é uma moldura emocional. É como se fosse literalmente uma linguagem. Ele traz uma memória emotiva e principalmente ele passa a ser, durante muitos anos, uma assinatura visual sua. Então, durante muitos anos, você acostumou a se reconhecer com determinado movimento, com determinada textura, com determinada forma, só que de repente seu cabelo parece que ele criou uma vida própria. Ele começa a agir completamente diferente. Aquilo que não era armado, ele começou a armar, agora ele começou a ondular, agora ele perdeu o brilho, ele muda o caimento. Engraçado que ele não obedece mais como ele obedecia antes, aquele corte que você cortava, que você conseguia escovar em casa, agora você não consegue mais. O produto que você usa já não funciona também mais. Aí que vem aquela bendita pergunta, né? O que está acontecendo comigo? Só que a pergunta mais importante talvez não seja essa. A pergunta é, como que eu faço para voltar a ter um cabelo como antes? A pergunta também, a mais importante é essa. Como que eu construo beleza com a mulher que estou me tornando agora? Porque existe uma diferença enorme onde resistir à mudança e conduzir a mudança. A mulher que resiste, ela tenta voltar. E a mulher que conduz essa mudança, ela aprende a se reposicionar. Durante 25 anos eu estudo exatamente como fazer esse reposicionamento. Por isso que entra o meu trabalho, que é o visagismo, neuroestética e o estudo dos temperamentos. Porque a neuroestética, ela explica exatamente como que o cérebro, ele percebe leveza, harmonia, movimento, juventude, cansaço, leveza e presença. Então o cérebro, ele não olha para o seu rosto de forma isolada. Ele lê conjunto, rosto e cabelo. Ele lê proporção, ele lê sombra, ele lê contraste, ele lê direção dessas linhas do seu cabelo e principalmente ele lê movimento. Por isso que um cabelo pode levantar visualmente o rosto ou
pode puxar o seu rosto para baixo. Isso eu chamo de lifting óptico. Quando feito bem, ele vai levantar o seu rosto. Por exemplo, uma franja, quando bem usada, ela pode tanto suavizar o seu olhar ou, se for mal feita, pode pesar muito a sua expressão. Uma cor, ela pode iluminar a sua pele ou pode apagar o seu rosto também. Então, o corte, ele pode devolver essa vitalidade que você tem, você está buscando, ou reforçar aí o seu rosto talvez um pouquinho mais cansado. Por isso que na menopausa, quando o rosto começa a perder sustentação, o cabelo precisa trabalhar dentro dessa nova arquitetura facial. Não é mais só cortar porque está bonito na foto. Não é mais copiar o cabelo de outra mulher. É entender o seguinte: que rosto eu tenho agora? Qual é a textura do meu cabelo? Qual que é a textura que ele tem agora? Que mensagem a minha imagem agora precisa transmitir nessa nova fase? Que mulher eu quero revelar nessa fase? Essas perguntas são importantíssimas, porque a maturidade não pede uma cópia, ela pede uma leitura. E aqui entra um dos estudos mais incríveis que eu uso no meu trabalho há mais de 5 anos, os estudos de temperamentos. A mulher sanguínea, por exemplo, ela geralmente tem uma energia mais expressiva, ela é vibrante, comunicativa, ela gosta, de movimento, leveza, alegria, presença. Então, quando ela entra na menopausa e sente o cabelo perder vida ou o rosto pesar, ela pode sentir que ela perdeu sua própria luz. Para essa mulher, um cabelo muito rígido, muito reto, muito apagado, pode quase que, eu até falo que é uma prisão emocional. Você precisa de movimento se você é sanguínea, precisa de camadas, precisa de luminosidade. Você precisa de um cabelo que diga assim: olha, eu continuo viva, eu continuo interessante, eu continuo presente. Já a mulher melancólica, ela costuma ter uma relação mais profunda, mais sensível, mais criteriosa com a imagem. Ela observa o mundo de maneira muito detalhes. Então ela percebe pequenas mudanças e às vezes ela sofre mais porque ela enxerga tudo. Então uma pequena queda no contorno do rosto, uma mudança no brilho do cabelo, uma textura diferente, uma franja que não encaixou, tudo isso pode afetar você profundamente. Principalmente a melancólica, tá? Porque para ela o cabelo precisa transmitir o quê? Refinamento, equilíbrio, segurança. Então mudanças muito bruscas pode assustar. Só que quando você coloca mudanças inteligentes, isso vai libertar, porque você que é melancólica, você precisa sentir que existe técnica, intenção e beleza no processo. Por isso que olha só que interessante, mudou a fase, mas tem que conectar com a sua temperamento e personalidade. E a mulher colérica, que tem uma força gigantesca de presença, ela gosta de controle, direção, impacto. Muitas vezes quando a menopausa muda o corpo e o cabelo, essa mulher colérica, ela sente que perdeu o domínio da própria imagem. Isso pode irritar muito, tá? Porque paciência não é tamanha virtude assim do colérico. Porque você está acostumado a controlar. Você controla a rotina, controla cabelo, corpo, controla até a impressão que você causa. Então quando o cabelo ele começa a mudar, você pode querer resolver tudo na força. Muitas mulheres coléricas acabam alisando demais o cabelo, prendendo demais, cortando demais, escurecendo demais, tudo para controlar mais. Mas muitas vezes o que você precisa não é controlar mais seu cabelo, tá? É só direcionar ele melhor. Um corte com linhas fortes, mas só trazendo leveza, uma cor que marca presença, porque o colérico precisa de presença, mas não pode endurecer seu rosto. Até mesmo um cabelo que respeita a sua autoridade, mas que vai devolver para você uma coisa importante, feminilidade, senão fica o rosto pesado, tá? Já a mulher fleumática, ela tende a buscar o quê? Conforto, estabilidade, praticidade. Então ela pode até demorar mais para mudar porque se acostumou com aquele jeitinho ali. Mas mesmo que é interessante o fleumático, mesmo que o cabelo não favoreça tanto, ele não gosta tanto de mudança, né? Mesmo que o corte talvez esteja até pesando ali, ou a cor já esteja apagando. Até a mulher fleumática, às vezes, tem que até dizer assim, mas eu sempre usei assim, né? Só que na maturidade, agora que eu quero que você entenda, se você é fleumática, essa frase, o sempre usei assim, pode ser exatamente o que está impedindo você de se reencontrar. Porque para uma mulher fleumática, a transformação precisa ser acolhedora, nada agressivo, nada que cause insegurança, mas algo que mostre com suavidade. Você não precisa, melhor dizendo, virar outra mulher, você só precisa atualizar sua beleza. Essa é a função ali da característica fleumática. Isso é muito importante, porque na menopausa, é interessante que a menopausa não rouba só a identidade da mulher, ela revela uma identidade antiga que já não comporta mais dessa mulher atual. Porque a mulher de 30 anos, talvez lá atrás você precisasse provar alguma coisa. A mulher de 40, talvez ela precise até sustentar tudo, mas a mulher madura hoje, ela começa a ser chamada para uma outra fase. É isso que eu quero que vocês entendam, uma fase de mais verdade, mais consciência, mais presença,
Ó, mas inteligência é estética. Só que para isso acontecer, você precisa parar de brigar com o espelho. O espelho não é teu inimigo, o espelho é um mensageiro. Lembra sempre dessa frase. Ele está mostrando que algo mudou. Ele está mostrando para você que toda mudança, ela pede uma nova estratégia. Então, vou te dar um exemplo. Se o seu cabelo era liso, ficou ondulado ou cacheado, talvez não seja uma tragédia tão grande assim. Talvez seja um convite. Durante anos, por exemplo, muitas mulheres aprenderam que cabelo bonito era cabelo controlado. Era o cabelo liso, o cabelo baixo, o cabelo que trazia aí, não tinha volume, que é normalmente fazia-se muita progressiva para poder baixar esse cabelo, ou até mesmo o cabelo sem frizz ou sem expressão. Mas só que na maturidade, aqui eu quero trazer um ponto da neuroestética. O volume certo no teu rosto, ele pode ser vida. O movimento certo, ele pode trazer juventude. Quando você encaixa a curva certa, ela suaviza teu rosto. O cacheado, por exemplo, bem construído, ele pode desenvolver uma presença, uma feminilidade, uma autenticidade incrível. Então, o problema não é o cabelo mudar. O problema é você tentar tratar esse cabelo novo com a lógica que você usava no cabelo antigo. É como você, por exemplo, tentar dirigir um carro novo usando o manual do carro velho. Meninas, não funciona. Eu faço isso durante 25 anos. Não sou dono da verdade, não sou o João Bolacha do pacote, mas eu sou especialista nisso. Então, se a sua textura mudou, a rotina precisa mudar. O corte precisa mudar, a finalização precisa mudar, a forma de olhar para esse cabelo precisa mudar. Talvez antes aquele cabelo precisasse de alinhamento, agora o seu cabelo está precisando só de definição. Talvez você, por exemplo, seu cabelo precisasse de mais peso, né? Para você ter a sensação de segurança, agora esse peso já está jogando contra você, então nós precisamos entrar com camadas. Talvez antes ele precisasse ser controlado, agora ele precisa ser conduzido. Então existe uma grande beleza nisso, que eu quero que você entenda. Porque quando uma mulher ela entende, então presta atenção aqui, ó, sua nova textura, e você para de se sentir traída pelo seu cabelo. Você entendeu isso? Quando você entende a nova textura, você para de se sentir traída pelo seu próprio cabelo e começa a perceber: caramba, meu cabelo não está contra mim não, ele só está falando uma nova língua. E o papel do profissional, que é o meu papel lá com você no salão ou aqui nas redes sociais, é traduzir para você essa nova língua, é olhar para o teu rosto, para o seu cabelo, para o seu temperamento, e essa história que você tem e dizer: olha, eu sei que você mudou, eu sei como nós podemos reconstruir sua imagem com inteligência. Porque a mulher madura não precisa de um cabelo qualquer. Ela precisa de um cabelo que converse com a sua nova fase, que respeite seu rosto, que honre a sua história, que revele a sua força, que devolva alegria, que faça você olhar no espelho e pensar o seguinte: olha, eu voltei a ser quem eu era. Eu me tornei uma versão ainda mais inteira. E talvez essa seja, o que eu estou te falando, a grande virada, porque a menopausa muda muita coisa, mas ela não precisa ser o fim da sua beleza. Pelo contrário, ela pode ser o começo de uma beleza muito mais consciente, menos copiada, menos desesperada, menos pressa, ou melhor, menos pressa para mudar ou muito presa ao passado, né? Você pode ser muito mais verdadeira, porque a mulher madura não precisa parecer mais jovem para ser admirada. Você precisa parecer viva, presente, bem cuidada, focada, conectada, bem posicionada, principalmente, no final de tudo, ainda mais inteira. E aí é o ponto que eu quero que você entenda. E quando o cabelo certo encontra o rosto certo, o temperamento certo e a fase certa, algo muito poderoso acontece. Você não muda apenas por fora, você se reconhece por dentro. Então o espelho deixa de ser um lugar de confronto e volta a ser um lugar de quê? De reencontro. Se você gostou desse vídeo, fez sentido, eu só te peço uma coisa: se inscreva no canal, deixe seu like, envie para aquela sua amiga que não está sabendo lidar com as mudanças da menopausa. E continue aqui comigo no canal, porque o que eu tenho para trazer para você em outros vídeos é transformador.